Olá, sejam todos bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre precificação. A precificação de vestidos de festa, seja do produto ou de serviços, é um dos principais fatores para que você tenha êxito, para que você tenha sucesso no seu negócio de costura. Então, se você tem alguma dificuldade com esse assunto, fica comigo até no final do vídeo, que eu te garanto que vai ser bem esclarecedor. Eu sou Dani Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestido de festa. Então vem comigo, vamos ao conteúdo. E para começar, nós vamos falar de 4 fatores importantes, que são os custos fixos, os custos variáveis, o salário, que é a sua mão de obra, como a gente vai calcular isso, e a margem de lucro. E o que são realmente os custos fixos? Custo fixo é, por exemplo, o aluguel, a água, a luz, a internet que você gasta no seu ateliê ou na sua sala de costura. Custo fixo, gente, não significa que ele é sempre o mesmo preço, tá? O aluguel, por exemplo, que seja R$800, ele pode sofrer um reajuste, mas ele continua sendo um custo fixo do seu ateliê. A água, a luz, a mesma coisa, nunca é o mesmo preço, mas você paga todo mês. O que são os custos variáveis? Custo variável é tudo o que você gastou para fazer aquela peça. Você vai fazer um vestido e você vai comprar linha, você vai comprar zíper, tecido, você vai comprar todo o material para fazer esse vestido. Esses são os custos variáveis. A gente vai ver de um por um para poder fazer a soma, para poder mostrar um exemplo para vocês como faz esse cálculo de cada tabela separadamente. A mão de obra, que é o seu salário, a gente vai calcular exatamente como você pode chegar a esse número. E a margem de lucro, que é muito variável, depende muito de cada lugar, mas vamos falar de cada um separadamente. Mas antes de a gente falar separadamente de cada um, eu queria que você entendesse que nesse momento que você vai precificar a sua peça, você tem que ter o entendimento que você não é a costureira, você não é a modelista, você não é a ajudante, você é a dona do seu negócio. Você tem que, quando você vai precificar, principalmente, você tem que ter esse entendimento. Você tem que colocar na sua cabeça que você tem um negócio, tá? E você vai precificar uma peça da sua empresa, do seu negócio. Tá certo? Agora eu vou demonstrar para vocês em uma tabela. Eu coloquei aqui aluguel 800, água 100, luz 300 e internet 80. Suponhamos que você gaste esse valor no seu ateliê todo mês, tá? Você vai somar os seus custos fixos. Isso é uma suposição e você vai usar os seus valores, tá? Aqui, o total deu 1.280. O que você vai fazer? Você vai dividir pelos dias trabalhados. Quais são os dias que você trabalha? Você trabalha 5 dias na semana? Você trabalha 6 dias na semana? Se você trabalha 20 dias, você vai dividir essa quantia por 20 dias, para você chegar a uma diária, tá? Então, você vai dividir 1.280 dividido por 20, vai dar R$ 64,00 a diária do seu custo fixo. Significa que você não pode ganhar menos que R$ 64,00 por dia para poder suprir as necessidades do seu ateliê, certo? Agora, você vai pegar esse valor de R$ 64,00 e você vai dividir pelas horas que você trabalha durante o dia. Você trabalha 8 horas, você trabalha 10 horas, então é esse valor que você vai usar para dividir, tá? Eu coloquei aqui 8 horas, que é um horário base de trabalho para todo mundo, 8 horas, mesmo sabendo que a gente não trabalha só 8 horas, né? Mas vamos colocar aqui, eu coloquei 8 horas, 64 dividido por 8 dá R$ 8,00. Então, a tua diária do custo fixo é R$ 64,00 e a tua hora do custo fixo é R$ 8,00. Gente, e não importa se você trabalha na sala da sua casa,
se você tem um quarto que você costura, se é um cantinho, o seu cantinho da costura, ou se você tem um ateliê na sua casa, mas já montado um ateliê, ou se o seu ateliê é fora da sua casa, não importa o tamanho do seu ateliê, importa que você tenha um negócio e você precisa aprender a precificar, justamente para que você saia lá do cantinho, lá da sala da sua casa e fazer o seu negócio crescer. Então nós já sabemos quanto vale a hora do custo fixo e a diária do custo fixo. Agora nós vamos fazer a tabela do custo variável. Eu anotei aqui 3 metros de tecido, a R$20 vai sair R$60, a entretela R$5, o zíper R$2, pedrarias R$30, barbatana R$10 e o transporte. Aqui eu coloquei transporte, deslocamento. Porque, gente, é importante que você coloque esse deslocamento. Muitas vezes você pega um ônibus para ir a outra cidade comprar, você pega para ir no centro da sua cidade. Você demora quanto tempo fazendo as compras ou orçamento? Tempo é dinheiro. E esse tempo que você leva para se deslocar do seu ateliê para o centro, para o comércio, para uma outra cidade para comprar, é seu tempo, então é seu dinheiro, é o seu salário. Você tem que colocar nos custos variáveis, tá? Principalmente o transporte. O que eu aconselho? Você também não vai fazer um orçamento de cada vez, você não vai comprar material para cada vez, uma peça de cada vez. Você vai reunir a encomenda da semana ou da quinzena e você vai fazer isso de uma vez só, porque aí você vai pegar todo esse valor que você gastou com o transporte, o tempo que você está fora, somar e dividir entre essas encomendas. Então aqui a soma dos custos variáveis ficou em R$113. Esse é o custo variável. São os gastos que você teve com determinado vestido, tá? A gente vai deixar aqui R$113. E agora nós vamos fazer a tabela do seu salário, que é a mão de obra. Como eu vou calcular isso? Existem algumas variáveis sobre esse assunto. Muitas pessoas, quando elas têm dúvida de quanto colocar nesse salário aqui, ela coloca o valor que a indústria paga, 1.500, 1.200, por aí. Mas eu aconselho que você faça uma análise do seu trabalho. Como é o meu trabalho? Como é meu acabamento? Como é o resultado do meu trabalho que eu entrego para o meu cliente? Eu posso colocar aqui R$3.000 como minha pretensão salarial na hora de somar a minha mão de obra, na hora de somar a minha diária? Pode, você pode colocar. Só que você tem que você tem que fazer uma análise do seu trabalho. Você tem que olhar para você, para o seu trabalho e ser justa. Eu estou qualificada? Qual é o meu nível de capacitação para cobrar, para colocar aqui como salário R$4.000, R$3.000? Então é importante que você seja capacitada. Vestidos de festa, eles exigem que a pessoa seja muito capacitada. É importante que você busque conhecimento, busque bons cursos para que você seja capacitada para colocar um preço mais alto. Inclusive, nós temos o nosso curso Vestidos de Festa do Zero à Prova, justamente para isso, para capacitar uma pessoa desde a hora do croquis até a peça pronta. Justamente pensando nisso, as pessoas elas têm que se capacitar para poder, gente, quando chegar nessa hora aqui de você colocar o seu salário, você poder colocar um salário mais alto, na hora de você fazer o cálculo da sua diária. Então vamos lá, gente, vamos ao cálculo, tá? Supondo que você ganha R$2.800 por mês, você vai dividir pelos 20 dias que você trabalha durante o mês. O resultado vai ser R$140. Essa é a sua diária, tá? R$140 a diária. Você vai dividir por 8, que é o tempo de trabalho que você tem por dia. Você trabalha 8 horas por dia. Então, você vai dividir pelas 8 horas, que vai dar R$17,50. Gente, falando um pouquinho aqui sobre essa hora, eu coloquei 8 horas, mas eu sei que quando a gente trabalha em casa,
Eu já passei por todas essas etapas de trabalhar num cantinho da casa, depois na sala de casa, depois eu coloquei um ateliê na minha casa ainda, mas era separado da casa, mas no mesmo prédio. Agora meu ateliê é separado da minha casa, então eu passei por todas essas etapas e eu sei como é difícil de calcular a hora quando a gente trabalha em casa. Então, o que eu sugiro que você faça? Você que trabalha em casa, que trabalha na sala de casa, que olha a sua família, que cuida do seu filho, mas você tem o seu trabalho. O que eu sugiro? Você anota todas as vezes que você parar e que você recomeçar. Parei e você anota. Vou recomeçar, anota o horário. Durante um mês, se você fizer isso durante um mês, você vai ter uma média de quanto realmente você trabalha. Para você ter uma ideia, eu fiz isso para poder verificar. E eu anotava um horário, tipo assim, eu achava que eu trabalhava 12 horas, porque eu trabalhava muito mais do que isso. Entende? Então é importante que você tenha uma média do tempo que você trabalha, mesmo que você trabalhe em casa, dá para fazer essa soma, tá? Para poder... Por que você tem que fazer essa soma? Porque vai fazer diferença quando você for fazer o cálculo para saber a sua diária do seu salário. Então, é importante que você saiba quanto tempo você trabalha durante o dia, tá? Durante o mês, para poder a gente saber a sua diária, tá certo? Agora, vamos supor que você vai fazer esse vestido. E nós vamos calcular o tempo que você vai fazer esse vestido. Você vai gastar 3 horas para modelar, 2 horas para cortar, 4 horas para costurar e 3 horas para bordar. Imagina que esse vestido tenha um bordado. Então, todo esse tempo que você levou para fazer esse vestido foi de 12 horas. E o que você vai fazer agora? Você vai pegar essas 12 horas trabalhadas, o tempo que você fez esse vestido, e você vai multiplicar por 8, que é a hora do custo fixo, que deu R$ 96 aqui na minha tabela. R$ 96 é o custo fixo que você vai tirar dessa peça para poder suprir as necessidades do seu ateliê, que vai pagar as contas do ateliê. R$ 96 esse vestido é direcionado para isso, certo? Agora nós vamos somar o salário. Você trabalhou 12 horas nessa peça. E quanto vale a sua hora que nós fizemos agora há pouco? Vale R$ 17,50. Você vai pegar essas 12 horas e vai multiplicar pelo valor da sua hora, que vai dar aqui na minha tabela R$ 210. Esse é o preço da sua mão de obra, do seu salário nesse vestido, nessa peça, certo? Esse valor é o valor que vai para o seu salário, tá? É o que vale a mão de obra, é o que vale o tempo que você trabalhou. Agora, nós vamos somar custo fixo mais custo variável mais o salário. O custo fixo foi de R$ 96, o custo variável de 113 e o salário de 210. O total deu 419. Esse valor de 419 é o valor que eu vou passar para a cliente como sendo o preço do vestido? Não, não pode ser. Tem que colocar, gente, a margem de lucro. É muito importante que você coloque. Algumas pessoas colocam 50%, outras pessoas colocam 30%. Vai depender muito para quem você trabalha, local, a sua cidade, quais são os seus clientes, né? É nível A, nível B, isso varia muito. Tem gente que nem coloca, mas eu aconselho que você coloque, porque a margem de lucro é da sua empresa, ele não é seu. A margem de lucro, ela fica exatamente para algumas coisas. Por exemplo, a sua máquina quebrou, você não pode tirar do seu salário para consertar a máquina. Tem que ter uma margem de lucro, um dinheiro da empresa para cobrir essas despesas, tá? Uma lâmpada que você precisa trocar, qualquer coisa direcionada para o seu ateliê, é dessa margem de lucro que tem que sair, tá certo? Então, assim, você não pode tirar do seu salário para cobrir as despesas do ateliê. E é importante que você faça essa soma, que você coloque a margem de lucro para que a sua empresa possa crescer.
Aqui na minha tabela eu coloquei 50% da margem de lucro, tá? Em cima do valor, e o preço do vestido ficou R$ 628,50. Esse sim é o preço que você vai passar para o cliente. Existem mais alguns detalhes que fazem diferença na precificação. É importante que você esteja atento, tá? Na precificação de vestido de festa para não perder dinheiro. Eu quero falar sobre dois detalhes que podem acontecer, duas coisas. A primeira, a cliente vem fazer a prova do vestido. Você já fechou o orçamento, já passou para ela quanto custa o vestido, você já somou teu custo fixo, teu custo variável, já fez toda essa soma, já passou para a cliente. E ela vem fazer a prova. O que acontece? Aí ela pede para colocar mais pedras. Ela pede para colocar uma manguinha de renda. E você vai dizer o quê? Você vai dizer, posso colocar, com certeza eu vou acrescentar para a cliente ficar feliz. Mas é importante que você seja muito claro que o orçamento vai aumentar, que ele vai mudar, porque você vai ter que comprar as pedras, você vai ter que trabalhar um pouco mais de tempo, horas, vai ser mais horas de trabalho. Então você tem que ser muito claro nessa hora, porque se você não disser, se você não somar essa hora de trabalho, o que vai acontecer? Vai sair do seu salário. Então fica atenta nesses detalhes, que principalmente noivas, em vestido de festa acontece muito isso. Na hora da prova existem algumas mudanças, né? Muitas vezes é para melhorar, muitas vezes nem é por mal que a cliente pede para acrescentar alguma coisa, é porque ela gostaria mesmo que ficasse melhor a peça. Mas é só ser bem claro, é só explicar que vai acrescentar o preço também. Outro detalhe que influencia no resultado em relação à precificação de vestido de festa é quando você tem o custo fixo maior do que o tanto de cliente que você tem. Quando, por exemplo, você trabalha na sala da sua casa e você ajuda com R$100, né, para pagar o aluguel da sua casa, pagar alguma coisa de gastos. Você ajuda com R$100. E de repente você resolve que você quer mudar, você quer ir para um ateliê numa rua principal, você quer montar um ateliê grande. Você vai pagar nesse ateliê, nesse espaço maior, né, gastando mais energia, gastando mais água. Você vai gastar os mesmos R$100 que você pagava lá na sua casa para ajudar? Não, você vai gastar mais. Então você tem que ter a consciência de que esse passo para ser dado, ele tem que estar de acordo com os clientes que você tem. Você tem cliente suficiente para pagar um aluguel maior, para pagar uma luz que saiu de 100 para 300? Se você tiver, é porque você já deu esse passo. Ótimo, mas você tem que ir gradualmente mudando isso. Você vai chegar lá, você vai somar o seu custo fixo e ele vai ser maior do que o que entra, maior do que o seu ganho. Então, eu tenho cliente suficiente para mudar para cá ou para mudar para ali. Tem que ver isso antes de fazer essa mudança, tá? Porque senão você vai se atrapalhar todo e a precificação não vai adiantar. Custo fixo tem que estar de acordo com o teu rendimento, com os teus clientes, com o tanto de encomenda que você recebe, tá? Com o mercado de trabalho com que você trabalha. E eu espero que a partir de hoje você comece a fazer essa soma dessa precificação, usa essa tabela, vai somando os teus gastos, teu custo fixo, teu custo variável, tá? Coloca o teu salário, que é muito importante você ter isso. E como eu falei para vocês, eu tenho um curso de vestido de festa que a gente ensina do croquis até o vestido ficar pronto. E nesse curso, uma das primeiras coisas que a gente pensou quando a gente foi montar o curso todo foi ter uma planilha de precificação, e nós temos uma planilha ótima, ela é automatizada, só vai colocando os preços lá, colocando os números e já vai dando o resultado. Justamente para que o aluno tenha esse apoio de saber precificar, de fazer isso com mais facilidade, com mais rapidez e sem errar. Porque a precificação é que vai te levar para frente. Ou então você vai ficar parado sempre no mesmo lugar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo.
Tomara que seja muito útil para você aí no seu dia a dia, no seu ateliê, na sua sala de costura. Não importa, use a precificação, faça a precificação direitinho, tá certo? Aproveite e se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha bastante com pessoas que você sabe que está precisando desse conteúdo. E segue também o Instagram Vestidos de Festa do Zero à Prova, tá? Lá também tem muito conteúdo de valor. Um grande beijo e até o próximo vídeo.